nós queremos, neste momento agora, acolher a um Moisés que está aqui conosco, nosso fundador. Moisés, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a todos vocês, todos nós que estamos juntos aqui nesse encontro internacional da obra Shalom. Como é bom estarmos juntos, como é bom a gente ver tanta maravilha que Deus está realizando na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E no decorrer aí da história e do mundo que a gente não conhece, mas que ao contemplar os nossos olhos brilham e o nosso coração se torna grato ao bom Deus, não é, Adriana? Sim, graças a Deus. Bertrand, Chiara, também boa tarde. Sim, Moisés, boa tarde, Moisés, seja bem-vindo. Então, qual vai ser a dinâmica? Nós recebemos perguntas de pessoas da obra, da comunidade, de vários lugares do mundo, né? Então, a gente vai te apresentar essa pessoa, ele vai perguntar para ti e você, com certeza, vai falar com a sabedoria de Deus aqui para nós e com alegria nós vamos escutar e obedecer, como falou Emi. Mas já me disseram aqui que eu vi, né? Aliás, não me disseram não, eu vi que a Emi falou todas as línguas. Não é o meu forte, viu? Poxa vida, Moisés, só porque eu queria que respondesse a primeira pergunta em árabe, né? Simples, né? Pois vamos começar. Shukran. Shukran. Então, a primeira pergunta é de Maria Luísa Moisés, ela é de Ponta Grossa, no Paraná. Maria Luísa, o seu áudio não está saindo. Espera. Ok. Ainda não. Nós não estamos te escutando. Esse é um problema da técnica daqui. Vai tentando. Mas enquanto isso, a gente já saúda todo mundo aí de Ponta Grossa, Paraná. Olá, galera. Muito tarde. Frio, boa tarde. Quem com chapéu, muito quem obrigado com pela casaco. animação. Tô vendo que tá bastante frio, né? Mas Exato. o Espírito Santo nos aquece. É ou não é verdade aí, pessoal? Opa, mudou aí, mas vamos lá. Vamos lá, depois a gente volta, Moisés, com a Maria Luísa, enquanto estamos ajeitando. Agora, a próxima pergunta. Espera, Maria Luísa. A próxima pergunta é de Glória, lá em Lubango. Já posso? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Também não Muito está baixinho, saindo. mas está muito baixinho. Eu acho que conseguimos... o problema é aqui, eu acho, não é lá não, porque está bem baixinho, né? Dá um Baixinho. retorno daqui. Tá melhor? Sim. Agora sim. Olá, então boa noite a todos, a Moisés. Assim, iria estar aqui outra pessoa angolana, acabou não conseguindo dar certo, mas mesmo assim deixou a pergunta, então vou falar também, né, em nome de todos os jovens angolanos. A pergunta é o seguinte: Moisés, sabemos que tem um grande carinho pelos pobres e pelos jovens. Estando nós em um país onde muitos passam por necessidades, gostaríamos de perguntar como nós, como jovens africanos, podemos nos enriquecer e fazer uma experiência do carisma Shalom na vivência e no cuidado com os pobres. É isso. Shalom. Muito obrigado por sua pergunta, Glória. Glória, muito obrigado por sua pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de declarar o meu amor pela África, né? A África é linda, não é, Bertrand? Com certeza, obrigado. Me sinto... A África é linda. E você me fala dos jovens, você me fala dos pobres. Você não pode me falar de coisa melhor. E a África é rica de jovens e é rica também de homens e mulheres que têm essa graça que é a pobreza de coração. Mas você sabe que todos nós somos pobres, né, Glória?
todo mundo. O homem é pobre. O homem é pobre, porque todos nós somos feridos pelo pecado. De uma forma ou de outra, nós temos uma pobreza dentro de nós. E Jesus é aquele, o Filho de Deus, que não se apegou à sua igualdade com Deus, mas saiu do seio da Trindade, podemos dizer assim, desceu, se abaixou, melhor dizendo, e veio ao nosso encontro, se fez pobre, e veio ao nosso encontro e nos enriqueceu com a sua pobreza. Nos enriqueceu porque nos deu os seus maiores dons, que é o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu Espírito Santo. E o mesmo nós somos chamados a fazer com os outros, né? Aos outros também, nós que fomos tocados na nossa pobreza e fomos enriquecidos pela graça de Deus, nós devemos dar de graça o que de graça a gente recebeu. Então por isso a gente vai ao encontro dos jovens, a gente vai ao encontro dos pobres, como Jesus veio ao nosso encontro, como o bom samaritano, né? Que se aproximou de nós, que veio ao encontro das nossas feridas, seja pobreza espiritual, desconhecimento de Deus, seja pobreza moral, muitas vezes nós estamos encarcerados pelos nossos pecados, seja pobreza material, muitas vezes a dignidade humana está sendo espezinhada, mas nós vamos ao encontro nos tornando próximos, porque na verdade nós vamos nos tornando como Jesus se tornou de nós, amigos, e nos tornamos assim amigos dos pobres. Na verdade nós sabemos que como Jesus se tornou nosso amigo, nós somos chamados também a nos tornar amigos de todos os pobres e dar de graça a nossa maior riqueza, seja para os jovens, seja para os pobres, que é Jesus Cristo, e enriquecer o coração de todos aqueles que vão ser alcançados. Porque na verdade, quando nós aproximamos de alguém que aparentemente é mais pobre do que nós, os grandes tocados e os grandes beneficiados somos nós mesmos, que tocamos o Cristo naquela pessoa e somos enriquecidos por Ele. Então, glória, a minha união de oração e o meu grande amor pela nossa querida África, tá ok? Obrigado, Moisés. Fica a dica, Glória, viu? Moisés vai marcar presença no próximo acampamento no continente africano, no Africans. Ah, só marcar. Quando fizer o acampus da África, ó, eu tô lá. So, the next question is from Jaish, from Pakistan. Jaish is a young man, a member of our international online prayer group. And how are you doing, Jaish? Can you hear me? Open your microphone. Turn on your microphone. Jaish? Am I audible? Can you hear me? Yeah. Okay, good morning, good afternoon, good evening. This is Jaish from Pakistan. I'm 19 years old. I'm a member of Shalom Alive in Christ prayer group in English. And my question to you, first of all, it's a great blessing for me to be in this group today and listen to you, the founder of Shalom Catholic Community. So my question to you is that as I'm so far away physically at this moment, we don't have Shalom here in Pakistan. So I want to ask you that how can I evangelize online and to spread the charism of Shalom here? So my friends, my neighbors, my brothers and sisters here, they also can experience the same love and the same joy which I experience every week in the prayer group. So, thank you. Obrigado a você, Jaish. Que alegria poder falar com você. Eu vou ficar numa situação muito difícil agora, porque eu disse que eu amava a África, mas eu amo a Ásia também, né? É aquela tal história, né? Quando a gente tem o coração de Jesus, como Jesus ama cada um em particular. Jaish, meu carinho. Olha,
Você falando aí do Paquistão me deu vontade assim de dar um pulo e estar aí do seu lado. Estar aí conversando com você, estar aí olhando nos seus olhos. Mas não é impressionante que a internet nos dá essa possibilidade, Jais? Que coisa mais impressionante, não é verdade? É verdade, a internet tem os seus desafios, mas ela também tem seus grandes dons e nós precisamos aproveitar estes dons. Como a Live in Christ está aproveitando, evangelizando, nos aproximando. Imagina, já se nós podíamos imaginar que a providência de Deus ia nos colocar em comunhão, só o amor de Deus, só Jesus Cristo, né? E por isso mesmo, Jesus Cristo nos envia a irmos até os confins da terra. E a internet nos dá essa oportunidade. Essa era digital que nós estamos vivendo, nos dá a oportunidade dos que estão mais distantes nos tornar tão próximos, como nós. Mas nos dá uma oportunidade ainda maior, Jais, porque nos dá a oportunidade de nos tornar próximos em Cristo. Meu Deus, Jais, a Eucaristia que você recebe aí é o mesmo Cristo que eu recebo aqui. E tão distantes, nós estamos profundamente unidos. Que alegria, Jais. E quando nós rezamos, então, no grupo, não é verdade? Quando nós fazemos o nosso louvor, a nossa oração, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando a Bárbara vai aí organizando todo o grupo, nós estamos em comunhão também pelo carisma Shalom que Deus nos deu, que não é obra de um homem, não é obra minha, não é obra de mãos humanas, é um dom do Espírito Santo. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade. Durante a pandemia, Deus nos jogou mais e mais por meio da evangelização neste mundo digital, que não são simplesmente computadores, que não são simplesmente celulares, telas, porque atrás de cada uma dessas telas tem uma pessoa, como você, querido Jais. Tem uma pessoa que pode ser alcançada e tocada pela graça de Deus. Por isso nós precisamos continuar a testemunhar esse amor de Deus neste continente digital. Então nós somos enviados em missão a toda a face da terra. E esse continente digital precisa de homens e mulheres que testemunhem o amor de Jesus Cristo. Jovens como você, que testemunhem o amor de Jesus Cristo. Por isso é um imperativo para nós como comunidade. E a nossa presença neste mundo digital tem que ser uma presença a partir do Evangelho, com o estilo do Evangelho, não com o estilo mundano, mas com o estilo do Evangelho, testemunhando Jesus Cristo, formando esses laços de amor que só o Espírito de Deus pode fazer, nos formando uma só família, um só povo que caminha como igreja católica, família de Deus que caminha neste mundo e que na medida do possível a gente vai se esforçando para poder caminhar para o presencial. Porque é muito importante o contato digital, mas o Verbo se fez carne. E é importante também que a gente se toque, que a gente se abrace, que a gente reze juntos, que a gente esteja junto fisicamente também. Enquanto isso não é possível, já vamos nos unindo na missão e na evangelização por meio da internet e por meio deste maravilhoso grupo de oração. Então, foi uma alegria imensa, Jais. E em você eu abraço toda a Ásia, viu? Shalom. Muito bom, graças a Deus nós vemos o Jais na apresentação que vimos agora, né? E graças a Deus são muitos frutos, né? Muitos países, muitos povos tocados, né? Pelo carisma Shalom. E a próxima pergunta vem lá da Itália, Moisés. Os jovens estão reunidos lá no Centro São Lourenço, o centro que o João Paulo II confiou a eles. E temos o Leopoldo. Leopoldo, ti senti? Buonasera. Puoi fare la tua domanda, qui ti stiamo ascoltando. Moisés está pronto, sicuramente lui capirà tutto, che italiano Moisés capisce tutto benissimo, parla molto bene. Un po'. Parla, Salve. Leopoldo, salve, come stai? Tutto bene?
Bene, con la grazia di Dio. Io sono un po' impressionato. Voi non state in questo momento nella Nella chiesa. no, No, la dico Coppa- nella Coppa- TV la della Coppa Europa. Della Coppa Europa. Italia in questo momento sta in gioco con Inghilterra. Come sta? Come sta? Stiamo perdendo 1-0. Oh, no, non lo credo. Ma dobbiamo stare, diciamo così, no? Dobbiamo Resistere. resistere. Va benissimo, allora volevo fare questa domanda. Allora, siamo qui, noi al Centro San Lorenzo, dove il Papa Giovanni Paolo II ha sognato un posto per i giovani. Oggi però viviamo in mezzo a tante ideologie e pensieri contrari al Vangelo, e quindi volevo fare questa domanda: come evangelizzare allora i ragazzi qui in Europa? Leopoldo, devo dire che desculpa. Desculpa, olha, foi sem querer. Tá no Verdade, automático. viu? Moisés, seria tão bom, mas... Mas vamos para o português, Fique à né? vontade. Então, Leopoldo, me impressiona muito essa sua pergunta sobre os jovens. Mas eu não posso, antes de falar essa pergunta sobre os jovens, dizer que o meu coração também ama a Europa, né? Sim, porque a Europa é a mãe, é a nossa mãe na fé, né? Quantos missionários a gente recebeu, nós brasileiros, nós da América, recebemos da Itália, recebemos da Europa inteira, da França, Portugal, nossa pátria mãe, Espanha, Holanda, Bélgica, Alemanha. Nós fomos muito alimentados. Nós nascemos na fé pela missão, a evangelização de muitos missionários europeus. E você me fala de como evangelizar o continente europeu e especialmente os jovens. Eu diria, Leopoldo, aquilo que São João Paulo II dizia: os jovens é a coroa da igreja. Os jovens é a coroa da igreja, é a coroa da comunidade e é também a minha coroa. E quando a gente fala em evangelizar os jovens, a gente pode muitas vezes ficar pensando assim: mas é muito desafiante hoje. Os jovens não querem saber muito do anúncio de Jesus Cristo, do anúncio do Evangelho, resistem à fé. Eu não sou desta teoria, Leopoldo. Eu vejo que existem os desafios da evangelização dos jovens, mas não são os jovens que estão fechados para Deus. O fracasso é da nossa geração, da geração das testemunhas, porque cada nova geração precisa ser evangelizada e nós precisamos transmitir a fé. E a nossa geração mais antiga é que fraquejou na fé. Foi a ausência de testemunhos fortes, de qualidade, que muitas vezes é o grande desafio para a evangelização dos jovens. Porque os jovens, eles têm sede de Deus. Sabe por quê? Porque eles foram criados para Deus. E como foram criados para Deus, têm sede e fome de Jesus Cristo. E o que eles precisam? No continente europeu também, especialmente, que passa muitas vezes pelo desafio da fé, eles precisam de testemunhos fortes, de qualidade, que encarnem com a sua própria vida, que tragam Jesus não só nos lábios, mas precisa também trazer nos lábios, mas também nas atitudes, nos olhos, na carne, na vida. E testemunhando assim, contagie com o dom da fé os nossos jovens. E aí nós vamos ter a nossa querida e amada Europa despertada pela fé, porque nós cremos que pelo amor divino que Jesus Cristo veio nos trazer, Ele vem trazer um fogo sobre a terra. E Ele está levantando uma geração de jovens enamorados. É isso que nós precisamos, jovens que estejam tão inflamados com o amor de Cristo, que assim contagiem, no bom sentido, queimem o coração dos outros. E o dom da fé assim vai ser transmitido, a nossa vida vai ser transformada, os jovens serão contagiados e nós teremos aquilo ao qual nós fomos enviados,
que é sermos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo nos confins da terra. Aí também na nossa querida mãe Europa, que nós, como missionários jovens, somos enviados para ir ao encontro dos jovens. E esse é um segredo para a Europa. O segredo para a Europa é a evangelização dos jovens, das novas gerações. E para isso, a qualidade da oferta de vida, a qualidade do testemunho de vida, uma palavra, um testemunho que encontre forte os sinais numa vida que foi transformada pelo amor de Cristo. Coraggio, Leopoldo. Andiamo avanti. Força, Itália. Muito obrigada, Moisés. Uma alegria imensa escutar uma palavra sua, né, para a nossa querida Europa. Indo para a próxima pergunta, vamos voltar para o Brasil. E vamos aqui em Belém, no Pará. Temos a Maria José, da comunidade da Aliança, que vai perguntar para você. Moisés, boa tarde. Boa tarde. Está escutando? Sim, Maria José, estou escutando você, sim. É uma alegria falar com você, viu? Boa tarde, a alegria é nossa aqui de Belém, né? Quero dizer que estou muito feliz de poder participar do retiro e estar junto com os irmãos, em unidade com os irmãos. E quero lhe dizer também que se sinta abraçado por todos os irmãos da missão de Belém do Pará, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Moisés, nesse tempo de pandemia, todos vivemos de perto o sofrimento pela perda de alguém, né? Das nossas famílias ou amigos, irmãos de comunidade. E também vivemos o cansaço do confinamento social. Eu pergunto a você, como não cair na desesperança e sermos animados para o tempo novo, quando muitas vezes nós não conseguimos nem orar, porque sabemos que a oração é que nos sustenta. Gostaria de ouvir de você o que Deus fala no seu coração para nós nesse tempo. Obrigado, Maria José, pela sua pergunta. Sua pergunta é forte, porque ela é bem atual. Ela está exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, neste tempo tão desafiante, esse tempo de pandemia, aonde, como você disse muito apropriadamente, muitos de nós perdemos pessoas muito queridas, muito amadas. A própria missão aí de Belém, entre outros, nós fizeram a sua Páscoa, alguns irmãos, e entre outros o Valdemar Júnior, missionário da Comunidade de Vida, com 26 anos no meio desta pandemia. E isso, nós não podemos negar essa realidade. Não, nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. É um sofrimento, a humanidade padece e nós também padecemos com essa humanidade. Jesus sofre conosco as nossas dores e isso já é uma primeira resposta. Nós não estamos sós, nós não sofremos sozinhos. Deus, no seu infinito amor, no seu Filho Jesus, se uniu na sua cruz nas nossas dores mais profundas. E aonde existe alguém que chora, aonde existe alguém que sofre, aonde existe alguém que padece, ele não está só. Misteriosamente o sofrimento foi santificado depois que Jesus passou por ele. E misteriosamente Jesus está ali presente, não só redimindo nele aquele que sofre, mas também unindo esse mistério ao seu mistério de redenção em favor de todos. Para estes irmãos que sofrem, para esses irmãos, todos nós que estamos vivendo nesta luta, em primeiro lugar eu gostaria de lhe dar este ânimo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Jesus está conosco, mas não está conosco só para estar, mas para nos fazer também superar os nossos desafios. E a eternidade é uma realidade. Muitos de nós perdemos pessoas queridas. Perdemos entre aspas, porque as ganhamos para o céu. Porque a morte não tem a última palavra.
Em Jesus Cristo, a morte não tem a última palavra. A última palavra é Jesus ressuscitado. É a vitória sobre a morte, é a eternidade. Afinal de contas, nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para o céu. E ao mesmo tempo, no meio de toda essa dor e de todo esse sofrimento, a palavra de Deus vem nos falar forte também. Vem nos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus é aquele e o único que pode transformar o mal em um bem maior. Essa pandemia que nós estamos vivendo é um mal, onde Deus vem em nosso auxílio e luta ao nosso favor, e é capaz de transformar esse mal em um bem maior. Por isso nós precisamos ter a esperança. A esperança é a virtude cristã por excelência. A esperança é uma âncora que a gente joga para o futuro, mesmo no meio do presente difícil. E pela fé, mesmo enfrentando a cruz, nós já usufruímos da força da ressurreição. E trazemos essa força para o presente. E abrimos os nossos olhos. E pela fé nós renovamos a nossa vida de oração. Pela fé nós renovamos a presença de Jesus em nós. E pela fé nós confiamos em um tempo novo que há de surgir. Um tempo novo que vai surgir na minha vida e vai surgir na vida do mundo. Essa é a minha confiança. Essa é a minha fé. Que seja também a sua, querida Maria José, e todo o nosso querido Belém, a região norte, a Amazônia, querida Amazônia, como o Papa Francisco gosta de chamar. Shalom. Temos agora o Diego, se não me engano ele é de Buenos Aires. Olá Diego, que tal? Hola Moisés, hola Beltrán, hola a todos, ¿cómo están? Olá, Diego. Deus te bendiga. Igualmente, Moisés. Igualmente. Felicitaciones. Argentina, campeón de Copa América. Muchas gracias. Una de mis preguntas era si nos amabas a nosotros también. Bueno, no soy miembro de la comunidad, pero tuve la gracia de experimentar del carisma vivo habitando dentro de mí, ¿no? Deseo ofrecer mi vida, ¿no? Para traer y para ayudar a que Shalom venga a Buenos Aires. Y mi pregunta es, ¿cómo ser fiel al carisma siendo de la obra? Y si podrías enviarnos un mensaje para todas las obras de difusión. Diego, a obra Shalom é parte da comunidade Shalom, daquilo que nós chamamos essa obra nova que Deus deseja fazer na nossa vida, né? E vocês somos nós somos vocês, nós somos uma coisa só. Não dá nem para aplicar esse vocês, é nós, né? Nós, obra Shalom, nós estamos em um caminho que, a partir da experiência com carisma, porque a obra Shalom também, na sua devida proporção, participa dessa experiência com carisma, caminha e segue Jesus Cristo nas vias que o carisma nos dá. Particularmente, na obra Shalom, o caminho da paz, nos grupos de oração, nas etapas, em cada uma daquelas etapas onde a gente vai crescendo na amizade com Deus, vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, vai crescendo na conversão, vai crescendo no testemunho e na missão. E como é importante, na medida que a gente vai amadurecendo em Cristo, também como toda a dinâmica que é própria da obra Shalom, a gente ir se ofertando, a gente ir se doando e a gente ir evangelizando, dando de graça o que de graça a gente recebeu. Por isso a missionariedade é tão importante dentro da nossa vida missionária. Já é vida missionária exatamente para quê? Porque nós existimos para evangelizar. E por isso a difusão da obra, por isso a obra Shalom, não porque nós queremos ser grandes e não porque nós queremos que o Shalom vá, não é isso.
Nós queremos dar Jesus Cristo, nós queremos evangelizar, nós queremos dar de graça o que de graça recebemos, nós queremos comunicar um dom que nos foi dado, que é essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, que vá ao encontro de todos os povos. E é essa a dinâmica, comunidade de vida, comunidade de aliança, obra Shalom, ela vai assim se doando, se ofertando e chegando até os confins da terra. Não dá para a gente ter uma comunidade de vida em todas as cidades do mundo, mas dá para a gente ter a presença de um missionário Shalom, a presença de um testemunho Shalom, a presença de um homem, de uma mulher, como você, Diego, que faz essa experiência de Jesus na comunidade, no carisma, e vai distribuindo essa graça para todos que estão ao seu redor. Por isso, coragem, vamos em frente, vamos difundindo a obra, não pela obra em si, mas porque na medida em que a gente difunde a obra, a gente está difundindo a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo. A igreja está dando de graça o que de graça nós recebemos. Uma alegria muito grande falar com você, viu, Diego? Deus te abençoe. Graças, Deus te bendiga. Deus te bendiga, Moisés. Muitas graças por essa resposta. E agora a gente vai para Londres. A gente já falou com Itália, agora vai para a Inglaterra. A gente vai falar com Clélio, da comunidade de Aliança, que tem uma pergunta para ti também. Olá, irmãos. Que grande alegria estar falando com vocês aí do Brasil, do mundo inteiro. Olá, Moisés. Olá, grande alegria, Moisés. Alegria minha. Agora vocês aí estão mais contentes do que os italianos, né? Está 1-0 para a Inglaterra, né? Mas ainda não Peço acabou. perdão aos irmãos da Itália. Ainda não acabou, Chiara, ainda não acabou. É verdade, é verdade. Pronto, aqui nós somos aqui na missão somos 10 missionários da comunidade de Aliança. Na dimensão também comunitária temos as 3 irmãs de Dublin, que passou inclusive no pequeno documentário que nós vimos também, que foi alegria, né? E a nossa pergunta, ela envolve muito a nossa realidade aqui, pelo fato de não termos a comunidade de vida, Moisés. Então envolve muito assim o ofertar, nossa vida ofertada como comunidade de aliança, né? Vivemos a realidade do nosso trabalho, dos nossos estudos e ofertar a nossa vida. Ela foi uma pergunta que fez como missão, na verdade. Eu sou apenas um porta-voz da missão, né, nesse momento, mas foi muito inspirada pelaquela passagem do Evangelho Jovem Rico, né, interpelado por Jesus e disse: mas tudo isso eu faço, né, o que eu posso fazer mais? Então a nossa pergunta, Moisés, como fundador e pai espiritual, na sua opinião, como a comunidade de aliança pode viver melhor a missionariedade diante das necessidades e urgência da evangelização do mundo de hoje? Bem, Cleiton, eu gostaria de te dizer, em primeiro lugar, que me alegra muito ver uma missão como a de Londres, como vocês, que estão dando tudo de vocês mesmos para... Vamos continuar o bordão, né? Dando de graça o que de graça receberam. A comunidade de aliança, ela existe para testemunhar o Evangelho e anunciar, evangelizar no coração da sociedade. Então, como você muito bem disse, é no meio da sua família, no meio do seu trabalho, nas realidades temporais. Nós vamos sendo enviados como missionários, como testemunhas de Jesus Cristo, que vai ali evangelizando as pessoas que estão ao nosso redor, evangelizando aquelas pessoas pelo testemunho, pela amizade, pela palavra, pela evangelização. A gente vai penetrando essas realidades sociais, o mundo do trabalho, o mundo, se a pessoa no campo da saúde, se é médico, na área da medicina, na área jurídica, no mundo da política, na sociedade em geral. Mas também, como comunidade de aliança, aquele que é chamado a testemunhar Jesus Cristo, ele é enviado também a ter essa sensibilidade de levar, mesmo no caminho dele próprio de comunidade de aliança, essa sensibilidade com tantas regiões do mundo, com tantas realidades. A gente está ouvindo aqui, a gente está passeando, né, na geografia, e a gente está vendo nos vários continentes quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantas nações precisam do reforço da missão.
precisa do reforço da evangelização. E como eu dizia antes, quando eu falei em Buenos Aires, a gente não pode abrir uma comunidade de vida em cada diocese do mundo, mas a gente pode ter uma presença da comunidade, e muitas vezes essa presença se faz na hora em que a comunidade de aliança, ela compreende que também ela é missionária, que também ela pode partir em missão, que também ela pode, exercendo as suas responsabilidades de transformação deste mundo, ela sente um chamado especial de ir além e ir para terras, não simplesmente para conquistar o seu sonho de morar no exterior, não, mas como missionários, para dar de graça o que de graça receberam, para ir ao encontro lá na Ásia, lá na África, na Europa e em tantos lugares do mundo, cidades mesmo do Brasil e da América Latina de língua hispânica, da América do Norte, da Oceania, que a comunidade de vida não podendo estar, a comunidade de aliança assim pode partir em missão. E assim pode testemunhar e ir gerando ali uma comunidade missionária, uma comunidade que testemunha o Evangelho. Então, Cleiton, coragem aí vocês que estão na Inglaterra, que estão em Londres, que é uma comunidade Shalom, como comunidade de aliança missionária, e que vocês possam ir ao encontro especialmente daquelas pessoas nativas da Inglaterra, que precisam tanto do testemunho de Jesus Cristo, como nós também precisamos. E nós precisamos juntos em missão. E você que está nos ouvindo, que é da comunidade de aliança, que tem um ardor missionário, deixe-se conduzir pelo Espírito para ir até onde você não podia imaginar. Não onde você sonha ir, mas onde Deus talvez sonha lhe enviar. Deus te abençoe. Shalom, Cleiton. E agora, voltando aqui para o Brasil, nós vamos falar com duas jovens da obra, muito especiais. Acho que tu assistiu o vídeo delas, da experiência que elas tiveram. As gêmeas. Elas são especiais. Aí elas queriam muito te conhecer, e aí vão ter a oportunidade de falar contigo agora. Pois é, Ivan. E aí, irmão? Gente, eu pensava que vocês eram um truque de adição. Eu lembro. Mas eu vou ver o cabelo, então. Faz diferença. É verdade. Sim, eu sou a Duda, de cabelo grande. Eu sou não, cabelo curto. E a gente tem 18 anos, somos gêmeas, somos vocacionadas, nós somos lindas de Niterói. E a gente está aqui primeiro para agradecer, né? Nossa, que honra poder estar aqui falando com todo mundo aí. Porque, nossa, esses 39 anos da comunidade, a gente só está aqui, né? Testemunhando esse amor pelo sim dos missionários, da oferta mesmo, né? Uma oferta real, não só uma coisa, uma palavra bonita, mas, né? Os missionários estão aqui, mas de vocês também. E ainda, partilhar com vocês o desejo da missão de, caramba, quando tu estiver livre aí, depois da pandemia, de vir aqui na missão, conhecer a gente, mas enfim, fala aí. A gente queria te perguntar como permaneceu com esse coração inflamado, como aquele jovem diante do Papa que ofertou a sua vida até os dias de hoje, nessa pandemia, depois desses 39 anos, uma vida toda. E aí a gente queria saber como. Bruna, Eduarda e Fernanda. Eduarda e Fernanda, foi mal, viu? Eduarda e Fernanda. Eduardo e Fernanda, em primeiro lugar, eu repito, viu? Eu pensava que vocês eram um truque de adição. Mas agora com o cabelo grande e o cabelo curto, não dá nem para dizer que é, né? A Eduarda é do cabelo grande e a Fernanda é do cabelo curto? É isso ou é o contrário? É, né? Então, nem você mais sabe quem é quem? É, né? Eduarda, cabelo grande. Sim? Sim. Ok? Eduarda de cabelo grande? É? Sim. E a Fernanda de cabelo curto, sim? Ok, perfeito. Bem, olha lá. Você me diz como permanecer, né? Como permanecer com o coração inflamado. Eduardo e Fernanda, primeira coisa. Na comunidade, a gente tem algo que a gente chama que é a primazia da graça. O que é a primazia da graça? É Deus que toma a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa. Na vida da gente, na sua vida também foi assim, né?
Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que buscamos a Deus primeiro, Ele é que desde toda a eternidade nos gerou, nos amou e nos busca no decorrer desta nossa vida. A graça de Deus é que vem à frente, e por isso que cabe a gente. Um dia essa graça entrou no nosso coração, inflamou o nosso coração, fomos feridos desse amor. E como diz lá no livro do Cântico dos Cânticos, esse coração ferido busca incessantemente aquele que o feriu, e só vai se aquietar na presença dele. E aí está um dos segredos essenciais para mantermos o nosso coração inflamado, estando na presença daquele que inflama. Estando na presença daquele que incendiou o nosso coração, que aqueceu o nosso coração de amor. Por isso, a primazia da graça é essencial. Uma das coisas que às vezes acontece na vida, a gente é tocado na efusão do Espírito Santo, e a gente começa uma vida cristã, e é assim mesmo, a gente começa a entrar na dinâmica, e a gente começa a fazer muitas coisas, e é necessário que faça, mas a gente não pode deixar a fonte. E a fonte é o nosso relacionamento com aquele que nos amou primeiro. O relacionamento com aquele que nos tocou. O relacionamento de amizade, de oração, de intimidade com Deus. Por isso que na comunidade de vida, a primeira coisa do nosso dia é a oração. Depois vem o resto. Que não é que o resto não seja importante, mas para que o resto tenha sentido, tenha força, seja fecundo. A experiência com Deus, renovar todos os dias essa experiência, entrar nesse mistério e deixar-se renovar. Aí o nosso coração vai ser rejuvenescido sempre por aquele que é eternamente jovem. Vocês sabem que um dos nomes do Espírito Santo é juventude de Deus, porque Ele é quem rejuvenesce a igreja, Ele é quem nos rejuvenesce todos os dias, e por isso nós temos que estar continuamente na sua presença. E estando e dando primazia a Deus, a gente entra na dinâmica da oferta de vida. Porque quando a gente recebe de Deus, a gente tem a necessidade de se dar, de se doar, de amar os irmãos, de servir os irmãos, de evangelizar, de ir ao encontro do que estão distantes. Então, quando a gente vive voltado para o outro, e atenção, o grande outro que é Deus, e os outros que são os irmãos, quando a gente se descentraliza da gente, o que não é fácil, e como você disse, nessa situação de pandemia, a gente termina muitas vezes tão centralizado na gente mesmo. Eu mesmo muitas vezes me vejo em situações desafiantes, mas eu me recordo, eu nasci, fui tocado, fui criado desde toda a eternidade, como diz hoje a carta aos Efésios, desde antes da fundação do mundo Ele nos escolheu, Ele nos amou. Então a nossa resposta é irmos ao seu encontro, ao encontro do outro que é Deus, para nele, com Ele, nós nos doarmos aos outros, que são os nossos irmãos. E quando nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Deus e vivemos para os outros, aí o fogo está contínuo no nosso coração e na nossa vida. Tá ok? Eduarda e Fernanda. Eduarda do cabelo grande e Fernanda do cabelo curto. Shalom. Niterói. Coisa boa. Obrigado, Missão de Niterói, Olívia, Thiago, dos Anjos. Obrigado, meninas. Vamos voltar agora com a Marilu, né, de Ponta Grossa. E a jovem que aí ficou esperando. Vai dar certo agora, Marilu? Maria Luísa, você está sem áudio ainda. Vamos fazer assim, Maria Luísa, nós estamos te vendo, viu? Nós estamos te vendo. Você e é uma vai alegria enorme ver você e todo o pessoal de Ponta Grossa. Exato. Se nós não estamos te ouvindo, nós estamos te vendo. E estamos muito felizes de ver vocês, viu? Vamos fazer assim, Maria Luísa e Moisés. Você vai continuar na tela e eu vou ler a sua pergunta aqui, beleza? Ok. Ela iria perguntar assim: estamos completando 39 anos de vida.
e o autor dessa obra é o próprio Deus. Que presente você gostaria que nós, como Obra Shalom, pudéssemos oferecer ao Senhor em gratidão neste aniversário? Querida Maria Luísa e queridos irmãos de Ponta Grossa, meu querido Paraná também, meu alô a todo mundo do Sul, que alegria poder estar vendo vocês. Estou ouvindo vocês porque a voz de vocês chega na nossa voz, né? Nós somos uma só voz, nós somos a voz do Cristo ressuscitado que está, não é verdade? Então a sua voz chegou aqui no nosso coração. E você fez uma pergunta muito forte também, viu, Maria Luísa? Você fez a pergunta, o que nós podemos dar de presente a Deus nesses 39 anos da comunidade Shalom? É simples. A nossa vida. A vida por inteiro, não parte da nossa vida, não um pedaço da nossa vida, mas a nossa vida por inteiro, a nossa vida completa, a nossa vida inteira, a nossa vida toda. Nesse tempo que se chama hoje. Às vezes a gente quer ofertar a nossa vida, mas a gente fica pensando assim, né? A gente fica olhando para o nosso passado e vendo os fracassos do passado. E aí diz, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não me dei antes? Por que eu não... Ou então a gente fica olhando para o futuro. Um dia eu vou. Aí um dia eu me oferto. Aí um dia eu me decido. Mas a palavra de Deus diz assim, hoje, se ouvires a voz de Deus, não resisti em vossos corações, não endureceis os vossos corações. Nesses 39 anos da comunidade Shalom, o maior presente que hoje você pode dar, Maria Luísa, é não importando a nossa fraqueza, a nossa debilidade, que são tantas, não é verdade? Mas apoiado na graça de Deus, a gente não se retém em nada. A gente se render por inteiro a Deus, a obra, a igreja. Muito bonito o testemunho do Papa Francisco nesses dias. O Papa Francisco, em plena cirurgia, estava se preparando para fazer uma cirurgia séria. E ao meio-dia estava lá no Ângelus, domingo passado. À tarde estava no hospital fazendo a sua cirurgia. Hoje no hospital já está falando na janela. Não se retém, se doa, se oferta, se entrega. Esse é o maior presente que nós podemos dar. Não obstante a nossa fraqueza, não obstante a nossa debilidade, não obstante os nossos limites, mas a gente se dá, se entregar. Porque olha, nós recebemos tanto de Deus, não é verdade, Maria Luísa? Não é verdade, pessoal aí de Ponta Grossa? Nós recebemos tanto de Deus, nós fomos tão amados por Ele, fomos tão visitados por Ele, fomos tão perdoados por Ele, fomos tão misericordiados por Ele. Quantas vezes usufruímos do seu perdão, quantas vezes usufruímos da sua misericórdia, quantas vezes Ele vem nos encontrar no nosso nada, na nossa fraqueza, nos reerguer. Mas para quê? Para a gente ficar de pé? Só ficar de pé e andar, e se doar, e desejar a santidade. Não está nas nossas mãos ser santos, é verdade, mas é Deus quem nos torna santo, mas está nas nossas mãos desejar com todo o nosso coração. Apesar de toda a nossa fraqueza, eu creio e espero que Deus um dia nos torne santos como Ele é santo, ou seja, participar da santidade de Deus. Por isso você me pergunta, Maria Luísa, que presente dá nesses 39 anos? A nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, os nossos dons espirituais, os nossos dons materiais, a nosso tempo, a nossa história. Porque o que é que nós temos de bom que nós não recebemos de Deus, Maria Luísa? Tudo que nós temos de bom, nós recebemos dele. O que não temos de bom é o pecado, isso aí é nosso. Mas até isso nós podemos ofertar nas mãos dele, porque ele pode transformar tudo isso numa obra nova e presente para os outros e dom para os outros. Então, somos chamados, Maria Luísa, a ofertar a nossa vida, porque essa é a nossa vocação.
Essa é a nossa vida. E não há melhor maneira de celebrar os 39 anos do que mergulhando na oferta de Cristo. Porque a oferta de Cristo é que é a nossa oferta. E nós mergulhamos nele para, participando com ele da sua oferta, usufruirmos e distribuirmos a força da sua ressurreição, que é a misericórdia sobre a face da terra. Ouvindo você na voz do ressuscitado, Maria Luísa, eu espero que você tenha me ouvido aí na mesma voz de Jesus Cristo. Que bom, viu? Isso aqui que é uma jovem, não desanimou, ficou em prontidão aí de pé, escutando. Muito obrigado, Maria Luísa, Ponta Grossa. Obrigado, Moisés. Queremos, nesse final, né, desse momento de bate-papo, também agradecer a você, nesses 39 anos, pelo seu fervor, pela sua paternidade espiritual, por ser também esse modelo de um consagrado, de um homem que se oferta em vista da humanidade à igreja. Muitíssimo obrigado pela sua juventude espiritual que nos contagia, né, de verdade. Isso é impressionante. E queremos, como obra Shalom, agradecer mesmo, né, e colocar você nas nossas orações, né, confiar ao bom Deus, né, que Ele possa cada vez mais te acumular de muitos bens, né? Então, muito obrigado, Moisés, por este momento, muito obrigado pela sua vida e muito obrigado também pelo seu sim, né, que mudou a vida de muitos e que vai continuar, com a graça de Deus, mudando a vida de tantos jovens. Muito obrigado, Bertrand. Graças, Adriana. Grazie, Chiara. Merci, Bertrand. Pardon. E muito obrigado a você. A você que faz parte desta obra, porque foi chamado pelo Senhor. Muito obrigado pelo seu sim. Sim, porque o nosso sim é a nossa humilde resposta e colaboração. Mas Deus quis assim, que Ele fosse indispensável para que a obra dele pudesse frutificar mais e mais no mundo. Não porque o nosso sim tem alguma força, mas o nosso sim é como se fosse aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que o menino da multiplicação dos pães coloca nas mãos de Jesus. Não é nada, não é capaz, 5 pães e 2 peixinhos não pode alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Mas nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixinhos realizam um verdadeiro milagre da multiplicação, que não só sacia a multidão, mas sobra. Obrigado pelo seu pobre sim, que a cada dia que se chama hoje, você dá ao Senhor. Porque esse sim se une ao grande sim, diz o apóstolo, Jesus é o grande sim. E o nosso pobre sim vai sendo aperfeiçoado por Ele, na oração, nos sacramentos, na vida comunitária, na unidade, na missão. Vai sendo aperfeiçoado por Ele. E vai se transformando em dom para os outros, em louvor e ação de graças a Deus e em dom para os outros. E aí a gente vai, por meio desse sim, sendo elevado por Ele, para que um dia todos nós estejamos celebrando o banquete celestial, onde Deus será tudo em todos. Muito obrigado pelo seu sim. E parabéns para você. Feliz 39 anos. Shalom. Parabéns. Faltou uma coisa. A gente não pode deixar de falar dela, né? De Nossa Senhora, né? Sim. O sim dela, o sim de Maria. Que o sim de Maria seja sinal, seja exemplo, seja conforto. E ao mesmo tempo, que sob o manto dela, todos nós estejamos protegidos. O Papa Francisco aqui diz, né? Debaixo do manto de Maria, o demônio não entra. Então, como filhos da igreja, como filhos dela, nós nos colocamos e colocamos toda a comunidade, toda a obra, você, obra Shalom, nos colocamos sob o seu manto, porque ela nos guarda, porque ela é a nossa mãe. Shalom.